Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. 3 fundos imobiliários aqui para começar a compor uma carteira de FI. Fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Vem! Vou falar de 3 fundos imobiliários aqui, mas lembre-se que é um bom rendimento com o menor risco de perda do seu patrimônio, mas tem que ser feito de uma maneira racional e, lógico, dependendo do seu perfil. Lembre-se que tudo que eu falar aqui não é uma recomendação, sim é um caráter que nós vamos ter aqui, educacional, para poder te auxiliar, como sempre aqui, a escolher bons ativos. Então, se eu pego uma carteira de fundo imobiliário, como é que hoje, decorrente do mercado que está, da economia que nós estamos, como é que eu separaria isso? Se eu fosse começar hoje, ou até mesmo para de repente para balancear, eu colocaria aí 40% em fundos de recebíveis, 25% em logística, 20% em híbridos e 15% em lajes corporativas, deixando de lado shopping centers e fundos de fundos, porque eu vou estar te falando aqui o que tem dentro deles e qual é o motivo disso. Lembrando que, de acordo com o último boletim Focus do Banco Central, nós estamos falando com um IPCA aí de 3,5%, uma Selic também aproximadamente de 3,5%, com uma alta do PIB de 3,5% para 2021. O destaque do mês foi a retirada do Forward Guidance. O que é isso? É a previsibilidade que, de repente, um pouquinho que o Banco Central já dava para a próxima reunião. Ele tirou isso, então ele pode ficar um pouquinho mais volátil disso. Com isso, eu ainda bato na tecla que o ciclo de juros vai estar provavelmente aí por volta de junho, vai estar aumentando aí em 0,25 já a Selic. Então tem que ficar de olho aí. Se você olhar que a performance do IFIX de janeiro agora foi de 0,32 positivos, contra uma alta de dezembro que foi 2,19, ele andou bastante em dezembro, muito até mesmo dos investidores internacionais que chumbaram aqui novembro e dezembro. Isso acabou ajudando. O primeiro fundo que eu vou estar falando aqui é o QNIP 11, que é o índice da Quineia de índice de preços. É um baita de um fundo. Ele tem grande diversidade de portfólio, ele é focado em CRIs com baixo risco e com ativos de high grade, que é a alta classificação dentro do mercado financeiro, são ativos de boa qualidade. Ele tem um controle ativo sobre isso, está indexado ao IPCA, mais de 92% da carteira está pendurado no IPCA de correções. E eles já fizeram 6 emissões de subscrições. Se nós olharmos a alocação dele de dezembro, que é o último relatório divulgado por eles, 92,8% está ligado em CRIs, 5,5% em caixa e 1,7% em fundos de investimentos imobiliários. Qual que é o pulo do gato deste fundo aqui? 40% está ligado em lajes corporativas e 23% está ligado em shopping centers. E galpões, 15,5%. Se liga nisso porque isso vai fazer uma junção com os outros fundos que eu estou falando. E antes de eu continuar, e se você não é inscrito no nosso canal, aí se inscreva e fala para nós. Como é que está alocado hoje a sua carteira de fundos imobiliários? O quanto tem em cada setores? Fala aí para mim. Esse fundo, o DY dele, nos últimos 12 meses, está de 9,2%. Um valor de cota de 113,76 e um valor patrimonial de 107,82. O PVP ele está 1,06. Até 1,09, 1,010 eu não considero que está muito caro, mas tem que ficar atento justamente com esse indicador. Sempre falo que não é só esse, mas esse é o cheiro automático que você consegue visualizar se ele vai estar muito caro ou não. Então, só com esse ele não está muito caro não. O bom é que ele tem um valor em caixa de 5,58, mais de 244 milhões. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano
E o lado positivo, que com certeza está embutido, que é na taxa de administração, eles não falam, mas com certeza está, ele não tem taxa de performance, que isso é um lado positivo. E ele tem mais de 33 mil cotistas. Então, para você ter uma ideia, na última emissão que eles fizeram, que foi a sexta emissão, um valor de cota de 105,88, o CDI agora rendeu 775 quem comprou a cota dele, então 775 do CDI. Se nós compararmos na quinta emissão que eles fizeram, foi 720 do CDI, que foi 113,94 o valor da cota. Então é um fundo que, fazendo com o CDI, ele é um fundo razoável para você ter, que ajuda assim a balancear, porque a maior parte dele está pendurado em CRIs. A última distribuição dele é 1,27. Se vocês olharem aqui, eu coloquei os últimos 5 anos, são recorrentes, sempre costumam pagar até o 9º dia útil disso. Então, 1,27 foi a última deles agora de janeiro. Vamos lá para o segundo, que é o CPTS11, que é da Capitana Security. Ele já tem um pouquinho de diferença. Qual que é a diferença? Também é focado em CRIs e também tem outros fundos imobiliários. O portfólio dele, olha só, 63% é de CRIs. 36% está alocado em fundos, em outros fundos. Então ele já trabalha um pouquinho fundos de fundos, por isso que eu zerei lá a possível carteira. Ele já tem essa evolução. E onde ele ganha também? Na venda dessas cotas que eles compram os fundos. Então ele faz essa transação aonde ele começa a ganhar sobre isso também. E o 08 é de ativos de renda fixa com alta liquidez aí. E ele fez 8 emissões, esse fundo. Ele é um portfólio de CRIs, que eu falei, que ele vem diversificando em vários setores, tem um mix de ativos com maior risco e retorno de high yield. O que isso significa? Significa que eles têm papéis com baixa qualidade de crédito e te traz um retorno maior, mas são muito criteriosos para isso. E também tem papéis de menor risco, que é o high grade, que ele tem uma alta classificação positiva. Eles estão controlando bastante. Esse fundo ele teve um desempenho impulsionado, inclusive, pela alta de PCI do IGPM, que ajudou ele a andar bastante. E eu falei para vocês, ele tem um segundo foco ali, que é ganhar sobre o capital relevante para vocês, os cotistas. Compre e vende isso. Vamos lá. O DI dele, que é o Dividend Yield, nos últimos 12, está quase próximo lá ao Kinea, 8,88. Um valor patrimonial por cota de 94,26 contra um valor atual de mercado de 102. O P dividido pelo VP de 1,08, muito próximo também. O valor de caixa dele é 0,59, ele tem 7,4 milhões em caixa. Não é muito, mas comparado ao Kinea, ele tem um caixa razoável para o tamanho desse fundo. Taxa de administração está muito próximo, 1,05, e também não tem taxa de performance, que isso é muito bom. Ele tem um volume de cotistas de 54.591, que é a última publicação. Se nós abrirmos a carteira dele do último relatório divulgado, que foi de dezembro, nós estamos falando que de 51,1% ele está pendurado em IPCA mais 6,40. Nós temos aí também em IGPM mais 13,1, 0,9. Você vê que ele está bem alto. E de FIIs, ele tem 36,1%, que é onde ele busca essa valorização. Ele tem outros indicadores também, ele tem CDI, por exemplo, CDI mais 3,3, que equivale a 8,6 da carteira. Mas o foco dele é os 36,1, que são os outros FIIs que ele acaba rodando. Se nós olharmos o segmento, o que muda? Esse segmento, eles têm de shopping 19,8. Lembra que o Kinea tem 23. O logística industrial, ele tem 14,5. E ele também tem comercial de 14,4. O Kinea tem lá de lajes corporativa 40. Então a sobreposição, você sempre tem que tomar cuidado com isso. Você já está exposto lá com shoppings, vai ficar exposto aqui também com shopping.
Isso tem que ficar ligado nessa transição. O último proventos que ele distribuiu foi de R$1. Ele costuma pagar até o 15º dia útil isso. Se nós olharmos aí no mês de janeiro, R$1. Olha o volume do gráfico, ele vem trazendo altos e baixos, mas sempre na média aí de 70, 90, ele está distribuindo disso. E o último que nós temos aqui é o HGCR11, que ele também é um fundo de recebíveis, é um fundo de papel que nós falamos, né? É um fundo que ele tem um objetivo ligado também em CRIs, mas ele muda um pouquinho o portfólio. Como? 81.4 ele está focado em CRIs, 16.4 ele está também em fundos imobiliários como se fosse uma diversificação. 2.2 é ativos de liquidez. Já fez 7 emissões. Qual que é a diferença do HG para o CPTS? É que o HG ele tem um foco de correção um pouco diferente. Do total de CRIs que ele tem lá, dos 84.4, 48.6, o indexador dele é em cima do CDI. E 49.6 é IPCA. Então está muito equilibrado e ele está sobrecarregado em cima do CDI. Então ele não vai ter muito risco assim não. Se nós olharmos aí a diversificação do setor que ele está, o maior setor que ele está pendurado é os 26% em cima de logística. Por isso que eu comentei com vocês lá. E em segundo vem lá residencial, que é 24%. E nós podemos aí olhar 2% de alimento e 6% educacional e lajes 7%. Então ele vem sim com uma diversificação razoável. Dividend yield dele dos últimos 12 ele está um pouquinho abaixo, 7% ao ano, com o valor de cota atual aproximadamente de 103,86 e o valor patrimonial da cota é 105,92. Isso indica que ele está descontado, tanto que o P dividido pelo VP, 0,98 abaixo de 1. Então, teoricamente, talvez seria um fundo, talvez, se tivesse enquadrado aí no seu perfil, se você não tiver sobreposto, talvez seria um fundo que entrasse na sua carteira por estar mais barato. Não é uma recomendação, sempre lembrando. São indicadores que eu estou olhando aqui. E ele tem uma taxa de performance que é o quê? 20% sobre o valor que exercer a 110 da taxa do CDI. Mesmo porque uma das maiores posições dele é lastreado tudo no DI. Então, ele está cobrando a performance em cima do DI também. Tem mais de 61 mil cotistas no seu banco. A último proventos que ele foi agora distribuiu foi de 0,62 em janeiro, conforme o gráfico ele vem distribuindo assim recorrente. E uma parte importante aqui para vocês é, eu juntando os três, só com esses dois indicadores, vou destacar para você a liquidez média de cada um. Aí eu coloquei aí em ordem, primeiro, segundo e terceiro. E esse aqui eu coloquei os três juntos para vocês ficarem bem cientes da liquidez de cada fundo. Se nós olharmos, quem tem mais liquidez é o fundo da Quineia, e seguido pelo CPTS e depois o HG. Sendo que sempre é bom vocês saberem o quanto está de liquidez para que vocês não, num susto, numa velocidade que precisem vender, tenham quem compra. Então, quanto maior o volume, fica mais fácil para vocês venderem também. Lógico que a rentabilidade obtida aqui no passado não garante nada dos resultados futuros, sem sombra de dúvida. Mas que vocês têm que visualizar é que a sobreposição e a alocação onde eles estão. Isso vai ajudar, inclusive, e se você tiver ações ligadas a isso, a shopping ou não, precisa ver se não vai estar sobrepondo isso. Esta parte é uma parte importante para que vocês fiquem sabendo. O medo de investir tira a sua vontade de ganhar, então se liga sempre nisso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aí se inscreva, propague e mais CQ Investimento. Forte abraço. Vem!